Olá, eu sou a Arilene. Eu sou a Ana Cláudia. Eu sou a Carla. Estamos aqui para falar como seria o mundo sem matemática. E a formação e a prática docente, como está? Seria possível ter um mundo sem matemática? Para nós, o mundo sem matemática seria impossível. Porém, para os alunos, seria um mundo cor-de-rosa. Assim como citado no texto, pela estudante de pedagogia, o mundo seria bem melhor sem matemática. Mas não é possível. Não é possível você ter um mundo sem matemática. Ela está presente no nosso dia a dia e na nossa vida desde quando somos crianças. Precisamos olhar a matemática com um novo olhar. Precisamos ter a diversidade para ensinar a matemática, sair dessa prática tradicional, ter uma maneira divertida para se ensinar a matemática. Trazer o que os alunos têm em casa, o que eles têm no dia a dia, na realidade, o que eles aprendem na rua, para dentro da sala de aula e usar isso ao nosso favor. Assim como o aluno vai à padaria comprar pão, como ele compra um sorvete na rua, a gente pode levar isso para dentro da sala de aula, a mostrar que o troco que ele recebe, o valor que ele paga, isso sempre está voltado para a matemática. Quando chegamos na sala, o aluno logo pergunta: por que estudar matemática? Eu não preciso da matemática, eu não vou precisar da matemática. Essa é uma maneira errada desses alunos pensarem, como a aluna de pedagogia. Ela escolheu o curso de pedagogia para fugir da matemática. Isso não é possível, pois qualquer ciência que se aprofunde, você vai se deparar com a matemática. Como a gente viu no próprio texto, essa pedagoga que fugiu da matemática, ela tenta relatar o porquê aprender isso. E ela mesma traz, pessoas como ela que traz aos nossos alunos, desde as séries iniciais, essa ideia de por que aprender matemática. Porque ela é uma peça fundamental na formação desse aluno, da matemática. Mas ela não queria ensinar a matemática porque ela trazia consigo suas dúvidas desde os primeiros anos de estudo. Ela diz: como vou ensinar matemática se eu não aprendi? Essa professora, essa futura professora, ela pode ter tido também uma professora assim como ela, que não gostava de matemática e que achava que matemática era somente para aqueles estudiosos de matemática que gostam, que querem ser professores ou que simplesmente fazem por gosto, por apreciação. E na verdade não é. A matemática ela é fundamental e indispensável na vida da gente, na vida cotidiana, em qualquer situação, né? Sabemos que é impossível um mundo sem matemática, porque como faríamos para olhar um determinado tempo? Como que íamos cronometrar um tempo da saída da escola até a chegada em casa? Como que a gente ia ver os gráficos? Como que íamos ver os números em contas de água, luz, telefone? Impossível viver sem a matemática. Até mesmo cumprir o próprio horário que a gente deveria estar na escola. Seria impossível sem essa matemática. Acredito que chegou a hora até mesmo de pensar em mudar a grade curricular, ou colocar um professor mais preparado para lidar com esse aluno, ou talvez dividir os anos iniciais como se divide o ensino médio, o ensino fundamental, e colocar um professor que seja capaz de passar essa matemática para os alunos. Porque a base que eles vão levar para o ensino médio, para o ensino superior, é o que eles aprendem desde os anos iniciais. E eles muitas vezes já chegam para nós com a matemática mascarada, onde a gente tem dificuldade muitas vezes de tirar essa dificuldade do aluno. Falando em grade curricular, o que acontece hoje? Os professores precisam cumprir essa grade curricular. O aluno aprendeu ou não aprendeu, o professor precisa passar com outro conteúdo, o que acaba dificultando a vida do aluno nos anos próximos. Porque às vezes ele não aprendeu um conteúdo nesse bimestre, chegou o bimestre que vem, aquele conteúdo que dava consequência, ele não conseguiu aprender, ele vai ruim naquele bimestre e aí é onde o aluno vai pegando a birra com a matemática. E isso também deve ser levado em consideração quanto à avaliação, como o próprio texto nos diz. Que avaliar não somente a prova escrita,
né? Isso é uma questão de momento. Muitas vezes o aluno, ele sabe sim, ele consegue, ele dá conta e ele é capaz. Porém, aquele momento não era o momento adequado para ele fazer a prova, ele não teve um dia bom, ele brigou com alguém, ele não estava bem. Então, não podemos levar em consideração somente aquela avaliação, mas devemos avaliar o aluno a todo momento. Nós, como futuras professoras, precisamos aprender uma nova maneira de ensinar os alunos. Temos um vídeo que tem uma professora que vai ensinar a fórmula de Bhaskara, ela ensina dançando, cantando, e aquilo a turma se diverte e aprende ao mesmo tempo. Às vezes também o jeito que o professor ensina, o aluno não consegue aprender. Eu aprendo melhor com o meu colega, o jeito que meu colega fala é mais fácil de eu entender. Isso a gente pode, como a nossa colega falou, dessa maneira, trazer o que os alunos têm no dia a dia, têm na realidade, para dentro da sala de aula. Usar a tecnologia ao nosso favor, que é uma coisa que prende os nossos alunos, trazer aula diferenciada, num lugar diferente, com coisas diferentes, para que assim os alunos consigam sanar suas dificuldades. Como diz Piaget no texto de Rômulo, que cada um tem o tempo certo para aprender. Eu não posso correr com aquele conteúdo se o outro aluno não conseguiu entender, não conseguiu aprender. Nós temos que ver que cada um tem o seu tempo certo de aprender, seja matemática, português, a disciplina que for, mas cada um tem o seu jeito, o seu tempo certo para aprender. Isso devemos considerar no momento da avaliação. Por quê? Porque se cada um tem um tempo a aprender e as provas são aplicadas na mesma data para todos, ou seja, nem todos são capazes de aprender até um determinado momento. Porém, existe sempre que o professor levar em consideração todo o desenvolvimento do aluno em decorrer da disciplina. O que nós queremos trazer para vocês é isso. É possível viver sem matemática? Não. É possível aprender todo mundo ao mesmo tempo? Não. Precisamos cada um ter o seu tempo. Precisamos ver o lado do outro. Ensinar é isso. Ensinar é se adequar aos alunos. Nós temos que adequar aos nossos alunos, não nossos alunos se adequar a nós. E por isso, por hoje é só isso. Muito obrigada. Obrigada.